Olá a todos! Vamos continuar o nosso estudo sobre as reações de dupla troca ou então de permutação? Nós já vimos então na aula passada a primeira condição para que essas reações aconteçam. E aí nós vimos que essa condição era a formação de um produto insolúvel. Na aula de hoje, então, nós veremos as outras duas condições que vão nos garantir que essas reações vão acontecer. Vamos à aula, então? Lembrando sempre que as nossas reações de dupla troca ou então de permutação são exemplos de reações que não são de oxirredução e que apresentam o seguinte esquema geral. Nós teremos sempre esse esquema AB mais CD formando AD mais CB, sempre então o cátion do primeiro composto se ligando com o ânion do segundo e, é claro, o cátion do segundo composto agora formando uma ligação com o ânion do primeiro composto, desse modo que nós estamos vendo aqui. Na aula passada, então, nós vimos que há três condições para que essas reações aconteçam. A primeira delas, que nós já estudamos, é quando houver a formação de um produto insolúvel. E na aula de hoje nós veremos a segunda condição, que é quando houver a formação de um produto volátil, e também a terceira condição, quando houver a formação de um produto menos ionizável. Lembrando então, para que uma reação de dupla troca ou permutação aconteça, nós temos que ter pelo menos uma dessas condições atendidas. Então, como é que nós faremos na prática? Nós vamos então montar os produtos, fazendo sempre a troca dos cátions com os ânions, e aí nós veremos se nos produtos nós temos pelo menos um composto que seja insolúvel, ou então pelo menos um composto que seja volátil, e nós veremos também, além de volátil, ele pode ser instável, ou então se nós temos pelo menos um composto que seja menos ionizável do que os compostos que nós temos nos reagentes. Vamos ver então essas duas condições que nós não vimos na aula passada a partir de agora. Vamos começar a ver quando há a formação de um produto volátil. No nosso exemplo agora, nós teremos o sulfeto de ferro 2 reagindo com o ácido clorídrico HCl. Como é que nós saberemos quais os produtos que serão formados? Nós começaremos, então, vendo os íons que serão liberados por cada um dos compostos. Então, nós temos aqui o ferro e também o enxofre. O enxofre, pessoal, é do grupo 16 e forma íons com duas cargas negativas. O que nos mostra que nesse composto aqui, o NOx do ferro, é 2+, são duas cargas positivas, portanto. E no caso do ácido clorídrico, o hidrogênio ele tem, em regra, NOx mais 1, e o cloro, então, que é do grupo 17, NOx menos 1. Montando os compostos, nós vamos aqui cruzar os ânions com os cátions. Então, nós teremos a formação do ferro com o cloro, lembrando que como o ferro tem duas cargas positivas e o cloro apenas uma carga negativa, nós vamos cruzar as cargas e veremos então a formação do FeCl2, que é o cloreto de ferro 2. E também nós teremos agora o enxofre se ligando com o hidrogênio com uma carga positiva e o enxofre com duas cargas negativas. Então, cruzando as cargas, nós teremos a formação do H2S, que nada mais é do que o ácido sulfídrico, também conhecido como sulfeto de hidrogênio. Vamos balancear a nossa reação? Olha só, nós temos um enxofre aqui do lado dos produtos, um enxofre do lado dos reagentes. Só que nós temos dois cloros aqui do lado dos produtos e apenas um do lado dos reagentes. Vamos então multiplicar o cloro por 2. Agora nós temos também 2 hidrogênios aqui nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos e apenas um ferro em cada um dos membros, um ferro nos reagentes, um ferro nos produtos. Pronto, balanceamos aqui a nossa reação. Eu quero que vocês vejam agora que o ácido sulfídrico, o H2S, ele é volátil. E como é que nós sabemos isso? Vamos dar uma olhada então na volatilidade dos compostos. Então, os compostos voláteis
serão, em regra, os hidrácidos. Os hidrácidos, em regra, serão compostos voláteis. E aí, como exemplo, nós podemos citar o ácido clorídrico, o ácido fluorídrico, o ácido iodídrico, o ácido bromídrico e todos aqueles ácidos, então, que são compostos que não contêm oxigênio. Já os oxiácidos, em regra, são ácidos fixos, não são voláteis. Acontece que alguns compostos, além de tudo, eles são muito instáveis. Eles se decompõem naturalmente em água mais um gás volátil. Por isso, então, quando nós tivermos aqui a formação de algum dos três compostos que nós veremos agora, que são compostos bastante instáveis, nós também teremos, é claro, a formação de pelo menos um composto volátil, já que esses compostos instáveis, eles se decompõem em água mais um gás volátil. Então, quando nós tivermos, então, uma reação de dupla troca em que forme um desses compostos aqui, nós teremos também essa reação acontecendo, porque ela vai atender aqui a nossa segunda condição, que é a formação de pelo menos um produto volátil. E quais são esses compostos instáveis então, pessoal? Olha só o caso aqui do ácido carbônico, H2CO3, que vai naturalmente se decompor em água mais o CO2. Lembrando que o CO2 é um composto volátil. Do mesmo modo, o ácido sulfuroso H2SO3, ele também vai se decompor em água, mais o dióxido de enxofre, que também é um composto volátil. E por fim, o hidróxido de amônio, o NH4OH, também se decompõe naturalmente em água, mais amônia, lembrando que a amônia é um composto volátil. Então vamos sempre cuidar com a formação dos hidrácidos e desses três compostos instáveis que vão nos garantir que uma reação de dupla troca vai ocorrer, já que nós teremos então a formação de um produto volátil. Por isso, como nós vimos, o H2S, o ácido sulfídrico, ele é volátil, o que nos garante então que essa reação vai ocorrer porque houve a formação de um produto volátil. Vamos ver mais um exemplo? Olha agora aqui o carbonato de sódio reagindo com o ácido sulfúrico H2SO4. Vamos montar aqui os produtos? Nós sabemos então que o sódio do grupo 1 ele forma cátions com uma carga positiva, enquanto o carbonato CO3 apresenta duas cargas negativas, por isso que nós tínhamos então dois sódios mais para neutralizar esse composto. Do lado aqui dos ácidos, nós sabemos que um ácido ioniza liberando H+. Como nós tivemos a liberação de 2H+, nós sabemos que o composto sulfato, o SO4, apresenta duas cargas negativas, o SO4, então 2-. Vamos aqui cruzar os compostos para nós vermos quais os produtos formados. Então nós vamos ter aqui o sódio, o Na+, se ligando com o sulfato, o SO4 2-, e aí, é claro, teremos que cruzar as cargas formando o Na2SO4, que é o sulfato de sódio. E teremos, é claro, agora o hidrogênio se ligando com o carbonato, que também tem duas cargas negativas, teremos que cruzar as cargas, formando então o H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, aqui nos produtos, nós teremos o sulfato de sódio, Na2SO4, mais o ácido carbônico H2CO3. Vamos balancear a nossa equação? Nós temos dois sódios aqui nos produtos, dois sódios nos reagentes. Um carbonato nos reagentes, um carbonato nos produtos. Dois hidrogênios nos produtos, dois hidrogênios nos reagentes, um grupo SO4 aqui nos reagentes, um grupo SO4 nos produtos. Pronto, balanceamos aqui a nossa equação, ela já estava balanceada. Mas agora, pessoal, veja que nós temos a formação do ácido carbônico, que nós sabemos que vai se decompor naturalmente em água mais CO2. Então aqui nós teremos, na realidade, a formação da água, o H2O, mais o CO2, que é volátil. Por isso, então, essa reação vai acontecer porque formou um produto instável, um produto que se decompõe em água, mais um composto volátil, no caso aqui, o CO2. Então, pessoal, além daquela primeira condição que nós vimos na aula passada, que é a formação de pelo menos um produto insolúvel,
Vimos agora que a segunda condição é a formação de pelo menos um produto volátil ou então instável. Agora vamos para a nossa terceira condição, que nos diz que deverá haver a formação de pelo menos um produto menos ionizável do que os compostos que estão nos reagentes. Vamos ver isso aqui com um exemplo que vai ficar mais claro. Então, a nossa terceira condição é quando houver a formação de produto menos ionizável. Vamos ver aqui o nosso exemplo do ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, um ácido e uma base. Então, naquela reação que nós conhecemos como reação de neutralização. Nós sabemos aqui que nós teremos a formação do cloreto de sódio, NaCl, mais a água. Sempre, então, a reação entre um ácido e uma base vai formar sal mais água. Agora, pessoal, deem uma olhada o que é que nós temos aqui nos reagentes. Nós temos um ácido que é um composto molecular, mas que ioniza em meio aquoso. Então, o HCl é um composto ionizável. Nós vimos sempre que a água vai interagir com o HCl, conseguindo quebrar essa ligação e formando o H+ e o Cl-. E a base? As bases são, em regra, compostos iônicos. Então, a água também vai conseguir separar o hidróxido de sódio, separar então os íons Na+ e OH-. Então, nós temos aqui nos reagentes dois compostos que são iônicos ou ionizáveis. A base, então, um composto iônico, e o nosso ácido, um composto molecular ionizável. E o que é que nós temos nos produtos? Nos produtos nós temos a formação do NaCl, que é um composto iônico, mas nós temos a formação de água, que é um composto molecular que não se ioniza facilmente. Veja então que aqui nos produtos a água, ele é um produto, um composto menos ionizável que os compostos que nós temos nos reagentes. Isso nos garantirá então que essa reação vai acontecer. Então, olha o nosso exemplo aqui do ácido sulfúrico H2SO4 reagindo com o hidróxido de potássio. Aqui nós temos um ácido forte, já que 4 oxigênios menos 2 hidrogênios é igual a 2. E nós sabemos, quando essa subtração dá 2, nós sabemos que nós temos um oxiácido forte. E no caso aqui do hidróxido de potássio, nós temos uma base do grupo 1, uma base forte. E agora, o que é que será formado, pessoal? Vamos praticar de novo aqui. Os ácidos liberam H+, e aqui o ácido sulfúrico também vai liberar o ânion sulfato, que tem duas cargas negativas. Já o hidróxido de potássio libera o potássio+, mais uma hidroxila, um OH-. Fazendo aqui o cruzamento, nós teremos a formação de água, do H2O, e também a formação do potássio que se liga com o sulfato. Como o sulfato tem duas cargas negativas e o potássio apenas uma carga positiva, nós faremos o cruzamento das cargas e chegaremos então ao sulfato de potássio, o K2SO4. Então nós teremos aqui a formação do sulfato de potássio mais água. Vou apagar aqui e vamos fazer o balanceamento agora da nossa reação. Pessoal, olha só, nós temos 2 potássios aqui do lado dos produtos, então vamos multiplicar o potássio aqui nos reagentes. Nós temos também um grupo SO4, um grupo SO4. E aqui agora nós teremos 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios aqui da hidroxila, 4 hidrogênios. Mas aqui nós temos apenas 2, vamos também multiplicar a água por 2. E aí nós temos, por último, 2 oxigênios nos produtos, 2 oxigênios também aqui nos reagentes. Pronto, balanceamos a nossa equação. E agora, pessoal, vamos dar uma olhada se nós tivermos a formação de um produto menos ionizável? Tivemos sim. Aqui nós tivemos a formação da água, o H2O. Então, o H2O, que é molecular, é menos ionizável do que os seus reagentes, já que nós temos aqui um ácido forte e uma base forte. A base é um composto iônico e o ácido é um composto ionizável. Enquanto a água nós sabemos que é um composto molecular.
Além da formação da água, que outro tipo de reação nós podemos imaginar que vai formar um composto, um produto menos ionizável do que os compostos que estão nos reagentes? Pessoal, será quando nós tivermos um ácido ou uma base fortes, dando origem a um ácido ou uma base fraca. O que é um ácido forte ou uma base forte? Não são aqueles compostos que ionizam ou dissociam muito, liberando, no caso dos ácidos, muito H+, e no caso das bases, muito OH-. Então, uma base forte e um ácido forte, eles são muito ionizáveis, eles liberam muitos íons. Então, se nós tivermos a formação a partir de um ácido ou de uma base fortes, se nós tivermos a formação de um ácido ou de uma base fracos, aí sim nós teremos um produto menos ionizável, porque um ácido fraco ou uma base fraca são compostos que ionizam pouco, são menos ionizáveis do que os ácidos e as bases fortes, já que eles, por serem fracos, significa que liberam pouco H+, no caso dos ácidos, e pouco OH- no caso das bases. Vamos ver mais um exemplo? Aqui nós temos o ácido sulfúrico H2SO4 reagindo com o nitrito de sódio NaNO2. O que é que será produzido, pessoal? Então nós teremos aqui a liberação de H+ pelo ácido e também do ânion SO4 2-. E aqui nos reagentes nós teremos o sódio+, o Na+, e o NO2-. Fazendo aqui o cruzamento dos compostos, nós teremos o NaSO4, mas como a carga aqui do sulfato é -2, nós vamos então ter o sulfato de sódio sendo o Na2SO4. Enquanto aqui nós teremos o HNO2, o H+ e o NO2-, que é o ácido nitroso. Então, nós teremos aqui a formação do Na2SO4, sulfato de sódio, e também do HNO2, que é o ácido nitroso. Vou apagar aqui e vamos balancear a nossa equação. Olha só, pessoal, nós temos um SO4 aqui nos produtos, um SO4 nos reagentes. E nós temos 2 sódios aqui nos produtos e apenas um nos reagentes. Então, vamos multiplicar aqui o sódio por 2. Agora, então, nós temos 2 sódios nos reagentes e 2 sódios nos produtos. E agora, o nitrogênio, nós temos 2 nitrogênios aqui nos reagentes e apenas um nos produtos. Então, vamos multiplicar aqui também por 2 o ácido nitroso, o HNO2. Agora, então, nós temos 2 vezes 2, 4 oxigênios. Aqui também, 2 vezes 2, 4 oxigênios. Além disso, 2 hidrogênios também nos reagentes e um grupo SO4, assim como aqui nos produtos, um grupo SO4. Pronto, balanceamos a nossa reação. Veja, pessoal, o que foi que aconteceu. Nós tínhamos aqui nos reagentes um ácido forte, que é o ácido sulfúrico. E nós formamos aqui o ácido nitroso. Vejam, 2 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 1. 1 significa que nós temos aqui um ácido moderado. Então, o HNO2, o ácido nitroso, é um ácido moderado ou fraco, mais fraco, portanto, do que o H2SO4. Isso nos garante que ele ioniza menos, ele é menos ionizável do que o ácido que nós temos nos reagentes. Vamos ver agora o exemplo em que uma base forte vai formar uma base fraca. Olha só, o hidróxido de sódio NaOH reagindo aqui com o cloreto de amônio. O que é que será formado, pessoal? Aqui nós teremos a liberação do Na+ e do OH-, e no caso do sal, do cloreto de amônio, nós teremos o NH4+, que é o amônio, e o Cl-, que é o cloreto. Vamos aqui cruzar os compostos, nós teremos a formação do cloreto de sódio, que é o NaCl, e também a formação do hidróxido de amônio, que é o NH4OH. E com isso a nossa equação já está balanceada. Vou apagar aqui e vamos dar uma olhada o que é que nós temos. Vejam que nos reagentes nós temos o hidróxido de sódio, que é uma base forte, uma base do grupo 1. Enquanto aqui nos produtos nós temos o hidróxido de amônio, que é uma base fraca.
Então nós sabemos que o hidróxido de amônio ele é menos ionizável, ele libera menos OH- em meio aquoso por ser uma base fraca. Então, essa reação vai acontecer porque nós temos aqui nos produtos um composto menos ionizável do que os compostos dos reagentes. Quando nós falamos então aqui da nossa terceira condição para que as reações de dupla troca aconteçam, vamos sempre observar se há a produção de um composto molecular, como no caso da água, que ioniza pouco, ou então a formação de um ácido fraco ou de uma base fraca. Ambos, então, serão menos ionizáveis do que o ácido forte ou a base forte que deram origem a esses produtos. Então, nesses casos, a reação também vai acontecer, porque nós tivemos aqui o nosso terceiro requisito, a nossa terceira condição atendida, a formação de um produto menos ionizável. Vamos resolver uma questão, então? Complete as equações abaixo, considerando que as reações ocorrem em meio aquoso e, em seguida, assinale o que for correto. Então, eu deixei aqui um pouco mais de espaço para nós trabalharmos. Vamos montar aqui as nossas reações. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos o ácido cianídrico, que vai, então, liberar, é claro, o H+, e o cianeto, o Cn-. Já o hidróxido de alumínio vai liberar o Al3+, já que nós temos o índice 3 aqui para as hidroxilas, então, descruzando a carga, nós sabemos que a carga do alumínio é mais 3. E, é claro, a hidroxila, o OH-. Então, fazendo aqui o cruzamento dos nossos compostos, dos nossos íons, nós teremos a formação da água, H com OH, vai ser a formação, então, do H2O, e também aqui a formação do AlCN- Al3+, cruzando aqui, nós teremos, é claro, o AlCN3, porque o alumínio tem carga mais 3, enquanto o cianeto com carga mais 1 deixará o índice do alumínio igual a 1, que nós podemos omitir. Então, vamos colocar aqui, nós teremos a formação do cianeto de alumínio, que é o AlCN3 mais água. Então, vou apagar aqui para nós balancearmos a nossa reação. E aqui nós vemos que nós temos, então, 3 cianetos e aqui apenas 1 nos reagentes. Então, teremos que multiplicar aqui o HCN por 3. Agora sim, 3 cianetos nos reagentes, 3 cianetos nos produtos. Apenas 1 alumínio nos produtos, 1 alumínio também nos reagentes. E agora nós temos 3 hidrogênios aqui no HCN, mais 3 hidrogênios aqui nas hidroxilas. No total, 6 hidrogênios nos reagentes. Olhando aqui nos produtos, nós temos apenas 2. Vamos então multiplicar por 3. 2 vezes 3. Agora também temos 6 hidrogênios nos produtos. E o oxigênio, por último, 3 oxigênios aqui nos produtos, 3 oxigênios também agora nos reagentes. Pronto, balanceamos a nossa equação. Vamos montar agora a nossa segunda reação? Olha só, o ácido sulfídrico vai liberar o H+, mais o enxofre, que é menos 2, já que o enxofre é do grupo 16. Além disso, nós temos o potássio do grupo 1, K+, e a hidroxila, o OH-. Fazendo aqui o cruzamento dos íons, nós teremos a formação da água, do H2O e também agora do potássio com o enxofre. Como o enxofre tem carga 2, nós vamos cruzar essa carga e formar aqui o sulfeto de potássio, o K2S. Vamos então completar aqui a nossa reação com a formação do sulfeto de potássio mais a água, H2O. Vou apagar aqui para nós balancearmos a nossa equação. Vejam que nós temos aqui 2 potássios, então vamos multiplicar o hidróxido de potássio por 2. E aí nós ficamos agora, olha só, com um enxofre aqui do lado dos reagentes, um enxofre do lado dos produtos. E 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios, total de 4 hidrogênios do lado dos reagentes. E aqui então nós teremos que multiplicar a água por 2, agora também
4 hidrogênios do lado dos produtos. E, por fim, 2 oxigênios aqui do lado dos produtos, 2 oxigênios também do lado dos reagentes. Pronto, balanceamos a nossa reação. Vamos direto para a terceira, onde nós temos o ácido clorídrico que libera o H+, mais o Cl-, além do sulfeto de ferro. Como o enxofre tem NOx -2, nós sabemos aqui que o NOx do ferro será +2. Vamos cruzar os compostos. Nós teremos aqui a formação do H2S, cruzando a carga do enxofre, que era 2, que é o ácido sulfídrico, e também nós teremos aqui o FeCl2, porque o ferro tem carga +2, por isso nós cruzamos as cargas. Nós teremos então a formação do ácido sulfídrico H2S mais o cloreto de ferro 2, que é o FeCl2. Vou apagar aqui para nós balancearmos a nossa reação. E aqui nós vemos que nós temos um ferro do lado dos produtos, um ferro do lado dos reagentes, um enxofre do lado dos produtos, um enxofre do lado dos reagentes. Só que agora nós temos 2 cloros aqui do lado dos produtos. Então vamos multiplicar o ácido clorídrico por 2. E por último nós temos 2 hidrogênios aqui nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos. Pronto, balanceamos a nossa reação. E a quarta reação é o hidróxido de sódio, o Na+, OH-, reagindo com o cloreto de amônio, que é o NH4+, e o Cl-. Vamos aqui cruzar os íons e nós teremos a formação do cloreto de sódio e também do NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Vamos colocar aqui em cima, então, o cloreto de sódio, NaCl, mais o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Vou apagar aqui embaixo para nós balancearmos a nossa reação. E aqui nós vemos que essa reação já está balanceada, um sódio de cada lado, um cloro de cada lado, um grupo OH de cada lado e um grupo amônio também de cada lado. Pronto, vamos agora então ver quais são as afirmativas que nós temos. Aqui nos diz na primeira afirmação que em 1 e 2 ocorrem reações de neutralização. Vamos ver, pessoal, olha só, em 1 e 2 nós temos um ácido, aqui o ácido cianídrico, reagindo com uma base, o hidróxido de alumínio, formando um sal, o cianeto de alumínio, e água. Perfeito, em 1 nós temos uma reação de neutralização ácido-base. Em 2 também, o ácido sulfídrico está reagindo com o hidróxido de potássio, formando sal mais água, aqui o sulfeto de potássio mais água. Então, em 1 e 2, sim, nós temos aqui reações de neutralização ácido-base. A primeira afirmativa está correta. A segunda afirmação nos diz que em 4 resulta uma base volátil e fraca. Olha só, pessoal, aqui no 4 nós temos a formação do NH4OH, que é o hidróxido de amônio, que é uma base fraca e volátil, porque ela vai se decompor naturalmente na amônia, NH3, mais água. E nós sabemos que a amônia é volátil. Então, sim, aqui em 4 nós temos a formação de uma base volátil e fraca, que é o hidróxido de amônio. A terceira afirmativa nos diz que em 3, onde ocorre um ácido forte como reagente, resulta como produto um ácido fraco. Então, aqui em 3 nós temos o ácido clorídrico, que é sim um hidrácido forte, e o ácido sulfídrico nos produtos, que é um ácido fraco. Lembrem-se, dos hidrácidos, nós só temos 3 ácidos fortes, que são o ácido iodídrico, o ácido bromídrico e o ácido clorídrico. Apenas 3 hidrácidos fortes. Então, aqui nós temos sim um hidrácido fraco, o ácido sulfídrico. Então, aqui nós temos mais uma afirmativa correta. A quarta afirmação nos diz que em 1 resultam sal e água. Perfeito. O cianeto de alumínio mais água, sal e água. Está correto também a terceira afirmação. E a última nos diz que em todas as reações ocorre a transferência de elétrons entre os reagentes. Incorreto, pessoal, incorreto. Lembrem-se,
Todas essas reações aqui são reações de dupla troca. Nas reações de dupla troca, nós não temos reações de oxirredução. Então não há transferência de elétrons aqui no caso das duplas trocas. Por isso, nós temos apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 8 verdadeiras. Fazendo essa soma, nós chegamos ao gabarito 15, já que essa é uma questão de somatória. Pessoal, então nós conseguimos fazer uma revisão profunda de tudo que nós vimos sobre as funções e as reações inorgânicas e na próxima aula nós já começaremos então o nosso estudo sobre os gases. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!